Olá, tudo bem? Novamente aqui quem fala é o professor Pedro, professor de ensino religioso, e dando continuidade àquela nossa série de vídeos em que eu estou dando algumas dicas para os professores da área, né? Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a questão do conteúdo, né? O que pode ser trabalhado, o que podemos trabalhar dentro das séries específicas, né? Nós como professores, todos nós sabemos que hoje nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a qual ela determina quais são os conteúdos mínimos que nós devemos trabalhar. Então nós sabemos que o nosso planejamento anual, semestral ou bimestral, dependendo qual é a definição da tua cidade, do teu estado, dentro desse planejamento a gente tem que contemplar aquilo que a BNCC fala. No entanto, a gente sabe que tem muitos conteúdos dentro da BNCC, e aqui eu não estou questionando a competência de quem determinou esses conteúdos ou de quem montou ela, mas eu questiono sim a aplicabilidade de alguns conteúdos que nós temos lá. No outro vídeo eu falei sobre a questão de que o ensino religioso ele não pode ser transformado em aula de valores, né? O ensino religioso tem um objeto de estudo, então esses valores, né? Família, amizade, bondade, respeito, são temas transversais. Então não é um assunto específico de ensino religioso. E às vezes eu fico preocupado quando eu vejo na BNCC alguns temas que são bastante genéricos, que não são específicos de ensino religioso e que podem se enquadrar assim como temas transversais. Mas eu não quero, digamos, incentivar ninguém a fugir da BNCC. Vamos trabalhar sim a BNCC. Mas nós podemos encaixar dentro daquelas competências, habilidades que a BNCC nos traz, encaixar os conteúdos que realmente fazem diferença para o aluno. Conteúdos de relevância, que tem a ver, que são específicos do ensino religioso. Então, a gente sabe que alguns estados cada um tem sua legislação, né? Mas dentro da LDB, da Lei Maior, né, da Educação no Brasil, nós temos o ensino religioso garantido com professor específico do 6º ao 9º ano. Na verdade, tem desde o primeiro série, do primeiro aninho, né, os alunos devem ter ensino religioso. Mas a gente sabe que do 1º ao 5º ano, geralmente quem dá essa aula são os pedagogos ou as pedagogas, né? Poucas cidades, poucos lugares têm professor específico, né? Mas no geral, professor específico mesmo é do 6º ao 9º ano. Então, o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com do 6º ao 9º ano, né? Com essas turmas, com essas séries específicas, para que a gente possa ter um direcionamento, aí, um norte em relação aos conteúdos. Começando, eu quero sempre dizer assim, ó, que o ideal é que o ensino religioso possa caminhar junto com outras disciplinas quando nós conseguimos encontrar assuntos em comum, né? No 6º ano, se você puder fazer o teu planejamento juntamente com os professores da área de História ou da área de Artes, alguns conteúdos vão poder ser bem aproveitados. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no 6º ano o surgimento da religião na história da humanidade. E nessa mesma série, nesse mesmo ano, no 6º ano, professores, por exemplo, de artes, eles estão trabalhando a questão das pinturas rupestres, que é a pré-história. Em história, né, na disciplina de história, os professores geralmente estão trabalhando a questão da pré-história mesmo, o surgimento do homem, também falam sobre as pinturas rupestres, porque toda a cultura e a sociedade na época do homem primitivo é através da arqueologia, através desses vestígios, né, que se estuda. E no ensino religioso não fica diferente. Nós podemos identificar a questão da religiosidade, a questão dos conceitos das práticas religiosas a partir das pinturas rupestres também. Então esse é um assunto que pode ser trabalhado em conjunto, o planejamento pode ser feito juntos. Eu sei que nesse período de pandemia aí, a gente está falando de um período complicado, é difícil, mas é possível sim que os planejamentos sejam feitos juntos, em conjunto. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, eu sempre gosto de trabalhar os professores com quem eu tenho contato e aqueles com os quais eu já participei em relação a dar formações. Eu sempre digo assim, que o ideal é sempre a gente começar o ensino religioso com as definições específicas do que é realmente ensino religioso, o que é religião, para que o aluno saiba diferenciar aula de religião de ensino religioso, né? E não é difícil nós encontrarmos definições variadas sobre o que é religião e sobre o que é ensino religioso. A religião é um conceito extremamente amplo,
né? Deve-se levar em consideração a questão da cultura, a questão da sociedade em si, né? O contexto sociocultural, o contexto às vezes até pessoal, porque hoje em dia nós sabemos que existem pessoas, por exemplo, que têm uma crença pessoal, uma crença específica, mas não frequentam nenhuma religião formal, ou pelo menos uma instituição religiosa propriamente dita. Então por isso às vezes é complicado você querer definir o que é religião especificamente, porque às vezes essa definição ela vai servir apenas para um determinado lugar ou uma determinada cultura, né? Então eu sempre digo assim, o que nós podemos fazer é identificar elementos comuns, né, a todo sistema religioso. Eu sempre digo assim que existem pelo menos 3 coisas que compõem a religião e nós não vamos fugir disso, não tem como fugir disso. É uma definição simples que você encontra até no dicionário, se eu não me engano no dicionário Aurélio tem essa definição, mas é algo meio parecido assim, que a religião ela é manifesta, ela se reconhece pela crença na existência de seres ou forças sobrenaturais e a manifestação dessa crença através de doutrinas e rituais. Então esses 3 elementos, crença no sobrenatural, doutrinas e rituais, sempre estarão presentes na religião, né? Quando você for explicar isso para o aluno, na definição do que é religião, eu sempre aconselho você a definir e trabalhar com o aluno o conceito do que é sobrenatural. Porque, querendo ou não, a cultura popular, a TV, as séries de TV, acabam trazendo alguns conceitos equivocados para o aluno. Então, o ideal é você sempre pegar uma definição. Você pega lá, por exemplo, definição de sobrenatural. É tudo aquilo que está além do natural, que não pode ser explicado ou comprovado cientificamente pelas leis da natureza, né? São coisas que você acredita baseado na fé, são coisas que se comprovam pela fé. Então é o conceito de Deus ou qualquer outra divindade, espíritos, alma, anjos, demônios, milagres, poderes ou dons, tudo isso se enquadra como sobrenatural porque são coisas que dependem da fé e não de uma comprovação científica. Então, a partir do momento que uma religião crê na existência de Deus ou na existência de qualquer ser espiritual, né, ou coisas assim, essa religião ela está lidando com o sobrenatural. Não há nenhuma religião que não tenha a crença no sobrenatural. Da mesma forma que não há religião que não tenha doutrinas. O que são doutrinas? Os ensinos da religião, né, os mandamentos, as proibições, as recomendações, aquilo que a religião diz que pode ou que não pode fazer, ou que se deve fazer, né? Nós sabemos hoje que tem religiões com doutrinas bastante rígidas, né? Religiões que determinam, por exemplo, um padrão de vestimenta, como a pessoa pode se vestir, né? O tipo de amizades que ela pode ter, com quem ela pode se relacionar, o que ela pode ver, ou se não pode ver TV, conteúdos que ela pode acessar, se ela pode ou não adquirir conhecimento de nível superior, né? Hoje nós sabemos que tem religiões que são assim, religiões que determinam inclusive até o que se pode ou não comer, o que serve de alimento, o que não serve, né? Então existem várias formas, digamos assim, de doutrinas dentro das religiões, umas mais, outras menos, mas todas as religiões vão ter doutrina, todas elas vão ter algum tipo de ensino, algum tipo de orientação. E além disso existe a questão do ritual, né? Todas as religiões têm algum tipo de ritual. Esses rituais podem ser coletivos, podem ser individuais, podem ser de forma pública ou privada, né? Podem ser rituais de iniciação, rituais de passagem, rituais de consagração ou rituais apenas de adoração, né? Mas vamos dar um exemplo específico de ritual. Batizado, casamento, missa, culto, né? O próprio louvor ou o momento de louvação ou de adoração dentro das religiões é um momento ritualístico, né? Hoje praticamente não existe religião que não tenha música, né? Você vai pegar aí a Igreja Católica, tem o seu inário, as igrejas evangélicas têm os grupos de louvor, você vai num terreiro de umbanda ou de candomblé, tem lá os tambores, os atabaques sendo tocados, né? Você vai em qualquer lugar, geralmente tem algum tipo de som, algum tipo de música. Isso já também demonstra a questão da música, que também pode ser trabalhada em conjunto com os professores na área de artes, né? Claro, dentro da sua especificidade, né? Mas a questão é a ritualística das religiões. Então toda religião vai ter alguma forma de ritual. Assim, uma simples oração é um ritual. O católico fazer o sinal da cruz é um ritual, porque é um gesto simbólico que demonstra aquilo que a pessoa crê.
O evangélico passar pelo irmão da igreja e cumprimentar a paz do Senhor, é um cumprimento religioso, ou seja, é um ritual. Então, assim, muitas coisas são rituais e todas as religiões elas vão ter algum tipo de ritual. Então, essas três coisas que eu falei, crença na existência de seres ou forças sobrenaturais, doutrinas e rituais sempre vão compor ou vão fazer parte da constituição de uma religião. Todas as religiões, digamos assim, sem exceções, terão isso. Há mais um elemento que eu não citei aqui, mas que também faz parte das religiões, que é a questão da fidelidade. Fidelidade no sentido de pertencer somente àquela religião, né? Eu não preciso nem explicar o porquê. Acho que qualquer professor da área do ensino religioso, né, deve saber que a simples diferença doutrinária de uma religião para outra faz com que não haja compatibilidade suficiente para que uma pessoa possa frequentar duas religiões ao mesmo tempo, né? Se um padre, um pastor, um pai de santo, um líder de qualquer religião, guru, xamã, imã, rabino, seja o que for, qualquer um deles, se você for perguntar, olha, né, mestre, pastor, rabino, seja quem for, eu sou dessa religião, eu sou aqui, sou membro, né, eu posso ao mesmo tempo frequentar essa religião e outra, né, ambas ao mesmo tempo. Se eles forem sinceros, eles vão dizer que não, né, porque não é compatível. Vai chegar um momento, né, em que você vai ter conflito, ou, né, a doutrina não vai bater e você vai ter que seguir ou uma ou outra. Se eles forem sinceros, eles vão dizer isso, né, porque se você ficar na superficialidade, se você ficar digamos, na superfície de qualquer religião, você pode frequentar 10, 20 religiões ao mesmo tempo, você não vai ver problema algum. Agora, quando você aprofunda um pouco mais no conhecimento de qualquer uma delas, você percebe as peculiaridades, as diferenças que fazem com que não seja compatível uma pessoa ter duas religiões ao mesmo tempo. Então, dentro desse conceito, então, a definição de religião não pode fugir disso. Crença na existência de seres ou forças sobrenaturais, doutrinas, rituais e fidelidade, né? Isso faz parte de toda a religião. Então, se você conseguir definir isso para o aluno, já é um ganho, já é um grande passo, e eu acho que isso pode ser feito nas primeiras aulas, né? Principalmente no 6º ano. Definir também o que é ensino religioso, deixar bem claro para o aluno que ensino religioso não é aula de religião, porque o ensino religioso não é doutrinário, não é para fazer o aluno seguir uma determinada religião ou se concentrar em apenas uma religião, que o ensino religioso ele estuda as diversas crenças e religiões, ou seja, o fenômeno religioso, e o quanto isso influencia na vida da pessoa, na sociedade, na cultura e individualmente. As pessoas têm suas crenças, têm sua fé, muitas vezes não ligada necessariamente a uma denominação, a uma instituição, mas tem a sua fé. Então isso acaba tendo influência na sociedade como um todo. Então o ensino religioso estuda tudo isso com o objetivo de que a gente possa reconhecer as diferenças e, reconhecendo as diferenças, respeitar, né? Ao mesmo tempo isso acaba incentivando o respeito justamente pelas diferenças e nos ajuda a lutar contra os preconceitos no quesito religioso. Existe muito preconceito em relação a algumas religiões. Então é necessário que a gente tenha consciência disso. E o aluno precisa saber disso. O ideal é que ele aprenda isso logo nas primeiras aulas de ensino religioso no 6º ano. Tá? Em seguida você pode entrar nessa parte do surgimento da religião na história da humanidade. Você vai trabalhar com isso, né? Eu me esqueci de falar no começo, mas eu estou falando especificamente para o 6º ano, aquilo que você pode trabalhar no 6º ano. Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o 7º ano. Mas no 6º ano você pode trabalhar esse conceito, a questão do surgimento e não da religião. Como que passa-se a crer, né, no início da história da humanidade, né, o homem das cavernas ele já tinha sua religiosidade, né, as pinturas rupestres mostram isso. Eles acreditavam os primeiros deuses a serem cultuados, por exemplo, o sol, a lua, o fogo, o raio ou o trovão, foram os primeiros deuses a serem cultuados, e isso as pinturas nas paredes das cavernas mostram. Então como que você pode trabalhar isso? Olha, você vai trabalhar em conjunto com a disciplina de história, com a disciplina de artes, mas mais especificamente na questão do quesito da religiosidade do homem das cavernas, né? Por que o sol passa a ser cultuado? O sol é o primeiro deus, segundo a arqueologia, uma das primeiras, digamos assim, formas de culto foi o culto ao sol, ao deus sol, né? Por que isso? Bom, nós sabemos que o homem primitivo, o conhecimento dele é basicamente empírico, né?
basicamente empírico. Conhecimento empírico, aquele conhecimento que é o conhecimento adquirido no dia a dia, aquele conhecimento prático, né, baseado só na observação. E nesse conhecimento empírico, o homem das cavernas ele chega a algumas conclusões, né? Um exemplo, o conceito de espírito. Poxa, a pessoa está desacordada. O homem das cavernas não tem ainda condições de identificar uma morte com parada cardíaca, sem atividade cerebral, não. Ele vai observar o quê? A pessoa está desacordada e vai observar se está respirando, se tem ar. Se tem ar, está vivo, se não tem ar, não está respirando, não está vivo. Ele acaba chegando à conclusão que o que dá vida ao ser é o ar. Com ar tem vida, sem ar, sem vida. Então ele passa a entender que essa vida no ser humano, o ar, né, é o que mantém ele. E aí que nasce o conceito de espírito. Até porque na nossa língua portuguesa, no inglês, no francês, no italiano, na maior parte das línguas do mundo ocidental, a palavra espírito, ela deriva do grego, né, que vem da palavra pneuma, e só pela palavra pneuma já dá para se ter uma noção, mas é uma mesma palavra que pode ser usada para traduzir sopro, vento, fôlego, ar, hálito. Então o espírito está intimamente ligado a esse conceito. Isso vem desde o homem primitivo. A ideia do sol como um Deus, como eu disse. Poxa, o conceito de divindade, um ser poderoso, é um ser poderoso, muito além da capacidade humana de compreensão, mas que de alguma forma ajuda o ser humano, com o qual o ser humano mantém um relacionamento, às vezes de adoração ou de dependência, e de alguma forma esse ser ele beneficia o ser humano. Ora, o que o homem primitivo sabia do sol? Na mente dele era uma bola brilhante que passava pelo céu todo dia, ou em determinados momentos, mas enquanto o sol estava no céu, enquanto ele estava vendo isso, que era dia, ele percebia que esse sol trazia vantagens para ele. Ele conseguia caçar, porque ele precisava enxergar o animal, ele precisava pescar, na verdade caçar o peixe, né, porque eles não pescavam com anzol, era com arco e flecha, com arpão, então ele precisava enxergar o peixe. Ele precisava se defender dos inimigos, ele precisava se aquecer no frio, o sol ajudava a secar as peles dos animais que ele caçava, que serviam para ele como vestimenta, como roupa. Então, várias coisas o sol trazia benefício. Quando o sol não estava próximo, o que acontecia? Ele tinha que se abrigar numa caverna. Na maioria das vezes, tentava-se trancar, impedir a entrada de animais selvagens na caverna. Então, pedras e paus e madeira para que ele ficasse protegido. E toda noite era uma dúvida se iria amanhecer ou se não seria morto por um animal selvagem. Então, quando o sol estava presente, ele se sentia mais seguro. Então, isso vai gerando na mente do homem primitivo um conceito de dependência, de necessidade, e aí o sol passa então a ser visto como uma divindade. Algo muito parecido aconteceu com o raio atingia uma árvore e trazia o fogo. Né? Antes do homem primitivo desenvolver a técnica de fazer o fogo por conta própria, o que fez muita diferença, né? Aumentando inclusive a expectativa de vida, porque eles comiam muito alimento cru e não tinham como se defender. A partir do momento que ele desenvolve essa técnica, ele sobrevive mais. Mas antes de desenvolver essa técnica, um arraio atingindo a árvore era uma fonte de fogo. Ia lá com uma tocha, uma madeira, alguma coisa, pegava esse fogo, coletava o fogo e tentava manter aceso dentro da caverna. Então, fazia muita diferença, né, isso. Então, o fogo, né, o raio em si, era visto como algo muito poderoso e que trazia benefícios para ele. E, geralmente, depois do fogo vinha a chuva. E a chuva também era bom, né, por causa da água, questão dos animais e coisa e tal. Então, assim, o raio também passa a ser visto como Deus. O raio, a lua, né, o próprio fogo foi cultuado como Deus. E essa crença primitiva no raio, no fogo, no sol, na lua, ela foi se desenvolvendo, ela foi amadurecendo, ela foi digamos assim, foi evoluindo com o tempo e começa a formar as primeiras religiões organizadas, né? E esse culto ao sol, ao raio, né, ele seguiu adiante desde a era mais primitiva humana até as civilizações antigas. Você pega ali, por exemplo, na cultura nórdica, você tem o deus do raio, né, Thor. Na cultura grega, né, na mitologia grega, nós temos Zeus, o deus do raio, ou o sol, Apolo, né, na cultura egípcia, por exemplo, o deus Sol também. Então, assim, você percebe que esse conceito que vem desde o homem primitivo, a ideia desses deuses, eles se constroem, vão sendo construídos ao longo dos anos.
E a crença nesses deuses, ela só foi diminuindo, eles só perderam, digamos, adeptos ou fiéis, na medida em que a ciência foi comprovando que esses seres não eram seres, eram fenômenos da natureza. O raio é um fenômeno da natureza, o sol é um astro, uma estrela, está lá paradinho, né? Não é um ser com personalidade, coisa e tal. E ao longo do desenvolvimento, da evolução do conhecimento humano e da ciência, esses deuses foram perdendo seu espaço, e aí por isso viraram mitologia na maioria das vezes. Mas aí você já tem como introduzir dentro da tua aula do ensino religioso o conceito de mitologia, né? À medida que as pessoas foram deixando de crer nesses deuses, aquela crença que no passado era religião passa a ser mitologia. Então isso você pode trabalhar com os alunos, claro, eu estou falando aqui de forma resumida, mas isso é assunto para um ano inteiro. Se você conseguir entrar daí depois, toda essa parte aí das religiões constituídas, como, por exemplo, o surgimento do politeísmo. Primeiro era uma crença em um único Deus Sol, um único Deus Raio, um único Deus do Fogo ou a deusa Lua. Só que esses povos, com essa crença nesse único Deus, acabam se encontrando de alguma forma, ou entrando em batalha, lutando, e os que perdiam geralmente acabavam, alguns morriam, outros ficavam vivos, eram escravizados pelo outro grupo, mas a crença naquele Deus não era abandonada, ele passava a fazer parte do panteão de deuses do grupo vencedor, mas geralmente como um deus inferior ao grupo que venceu. E aí por isso que isso acontece com vários povos, então vários deuses foram sendo acrescentados a essa crença. E sempre, você vai ver que no politeísmo existe a predominância de um deus, há um deus que é mais poderoso que os outros, né? Então aí começa a surgir o politeísmo antigo, que predominou desde a era mais primitiva humana até o surgimento do monoteísmo, aproximadamente entre 1600 e 1400 a.C., né, que surge daí o monoteísmo com o judaísmo. Então, assim, esse conceito do politeísmo você pode trabalhar, daí depois que você trabalha com a ideia do surgimento do politeísmo, aí você vai entrar com a parte da mitologia. Por que as religiões antigas, politeístas, viraram mitologia? Porque o avanço da ciência, do conhecimento, da razão, a filosofia, né? Claro que você não vai entrar em detalhes numa turma de sexto ano, porque eles não vão ter maturidade suficiente para compreender alguns conceitos filosóficos, mas você consegue mostrar para eles que, dentro do conceito de conhecimento científico, muitas pessoas acabaram perdendo a sua fé naqueles deuses antigos, né? Então aí começa digamos assim, virar mitologia. E aí você pode estudar mitologia, que eu vou te garantir uma coisa, os alunos vão amar estudar mitologia. Mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia egípcia. Você pode ter certeza, a nórdica e a grega são as favoritas dos alunos. Fazer trabalho sobre os deuses da mitologia, os seres da mitologia, algumas lendas da mitologia, as histórias dos semideuses, né, os heróis. É muito bom trabalhar isso, mas sempre dentro daquela perspectiva. Mitologia, porque no passado era religião, hoje ninguém mais crê nisso. Então você vai conseguir trabalhar muito bem. Isso é assunto para o ano inteiro no sexto ano, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, é o que eu trabalho, tenho o meu próprio material, algumas coisas que eu desenvolvi, outras coisas que eu consegui, digamos, angariar, né, livros ligados à mitologia. Mas o legal é você poder desenvolver o teu trabalho, sempre respeitando a religiosidade do aluno, né? Deixando bem claro que tudo que o professor fala em sala de aula não significa que aquilo seja uma verdade absoluta. O professor está falando sobre o que determinadas crenças ou religiões pregam ou ensinam, tá? Então você vai trabalhar isso, você pode trabalhar esse conceito aí durante praticamente o ano todo do sexto ano, né? Se houver tempo, aí você tem como entrar no surgimento depois do monoteísmo. Mas eu aconselho a não fazer isso agora. Se você tiver tempo, trabalhe o politeísmo, trabalhe a mitologia e, se puder, trabalhar o politeísmo na atualidade, o hinduísmo na Índia. Não precisa aprofundar muito nisso, porque é uma religião com a qual eles quase não vão ter contato aqui, né? Mas principalmente as religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, né? Nação Zulu, Tambores de Minas, Batuque, todas essas religiões afro que, apesar de alguns estudiosos não gostarem do termo politeísmo para eles, porque eles acreditam que existe um Deus criador e os orixás seriam manifestações, digamos, desse Deus criador através da natureza, mas os orixás são seres divinos ao qual se atribui poder. Então, são seres que podem agir por conta própria, eles são autônomos em relação ao Deus criador. Então, não tem como não se
se enquadrar no politeísmo, né? Claro que tudo isso tem que ser contextualizado. Mas eu espero ter ajudado até aqui. Essas são algumas dicas em relação ao 6º ano, tá? Do que vocês podem trabalhar. Isso tudo você vai encontrar as referências dentro da BNCC, né? Claro, você tem que ter um certo cuidado para não colocar lá uma habilidade, competência ou uma referência que não tem realmente a ver com isso. Como eu disse, a BNCC não é perfeita, ela tem algumas falhas, eu questiono sim algumas coisas, muitas coisas que deveriam estar ali não estão, alguns assuntos que eu acho que não cabem para o ensino religioso também estão lá, infelizmente, né? Mas eu não quero criar nenhuma polêmica em relação a isso. Então, hoje eu quero deixar só essa dica, né? Se vocês puderem trabalhar dessa forma, vai ajudar bastante, tá? Vai fazer sentido para o aluno, né? E o ensino religioso vai ser relevante. Não vai ser apenas uma disciplina que qualquer um dá. Não. Tem que ser uma disciplina que você leva a sério, né? Ame o que você faz. Ame o que você faz, que você vai fazer bem. Mas para isso você tem que se preparar, ok? Essa era a dica de hoje, tá? Espero que eu possa estar ajudando aqueles que estão iniciando nessa trajetória aí do ensino religioso. E aguardem o próximo vídeo. Eu vou falar no próximo vídeo sobre aquilo que pode ser trabalhado nos 7º anos, ok? Um abraço a todos e até mais.